Fala, queridos, a paz do Senhor Jesus, paz de Cristo para todo mundo aí que está chegando. Nós estamos mais uma quarta-feira na presença do Senhor Jesus, onde vocês sabem que às quartas-feiras eu tenho o hábito de entrar sempre ao vivo pelas minhas redes, através do Facebook, pr.rodriguesantana, e do meu Instagram, para estar liberando uma palavra para o teu coração. A palavra de hoje, ela é simples, mas não é porque ela é simples que ela não deixa de ser profunda e ter nela um teor profético muito grande. Eu acredito que seja uma palavra extremamente propícia para os dias que nós estamos vivendo. 2 Timóteo capítulo 3 e o capítulo 4. O capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha como é que essa palavra aqui é real. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Capítulo 4, verso 1 de 2 Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, fazei a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Eu acho que uma palavra dessa, ela é tão profunda, e real, cara, que não precisa nem explicação em cima dessa palavra, porque a palavra em si mesmo, ela é explicativa, ela é real para o que a gente está vivendo. Ela é extremamente presente no tempo que nós estamos vivendo. Paulo está dizendo para Timóteo, antes ainda de terminar a segunda carta a Timóteo, para deixar para Timóteo o legado, porque Timóteo é alguém que Paulo enxergava nele um filho na fé. O próprio texto vai dizer que Paulo via que Timóteo procurava imitá-lo na doutrina, imitá-lo no exemplo, né, na conduta, na intenção da fé, na longanimidade, na caridade, na paciência. Então Timóteo era alguém que Paulo chama como filho na fé. E agora ele está instruindo Timóteo, porque Paulo sabe que ele está próximo da morte. Paulo sabe que a qualquer momento ele vai ser ceifado, né? A qualquer momento ele vai passar pela morte. E muito pelo contrário do que muita gente pensa, Paulo não está preocupado com a morte, ele está feliz com tudo isso, ele tem prazer nas aflições, e ele vai terminar a carta de Timóteo dizendo isso: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ele vai estimular Timóteo aqui a manter uma fé em Cristo, a instruir o povo e a não se perder diante
liberalismo, diante dessa influência do mundo, diante dessa profanação que ele via dentro desse meio que já estava crescendo naquela época, que já estava sendo implantado naquela época, principalmente porque tinha um grupo que falava que Jesus não tinha ressuscitado nesse tempo. Aí Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou, em vão seria a fé, porque todo o sentido da fé que temos só temos a convicção por causa da ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição não tem o sangue, não tem o perdão, não tem a remissão, não tem a justificação, não tem graça, não tem nada, amigo. Então, Paulo fala do perigo dessa mentalidade, desses caras que influenciam com as suas heresias, com as suas ideologias pagãs, com a sua mentalidade profana. Aí Paulo, sabendo que está próximo de a qualquer momento partir, ele vai deixar para Timóteo esse legado, essa instrução, para que Timóteo preserve a essência, preserve a palavra. E é engraçado que o capítulo 3 de 2 Timóteo fala sobre a impiedade dos últimos dias. Dos últimos dias que Paulo está dizendo que vai acontecer. Então ele está trazendo uma palavra profética. Haverá tempos, né? Ele está dizendo que nos últimos dias sobrevirão. Haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e mãe, do seu afeto natural, irreconciliável, caluniadores, cruéis, traidores, obstinados, mais amigo dos seus deleites do que amigos de Deus. O que é amigo? Amigo das suas vontades, amigo dos seus prazeres, manipulado pelas suas ideologias, pelos seus pensamentos, sabe, pelo aquilo que acha e não pelo aquilo que a palavra ensina, do que a palavra instrui, né? Parece que Paulo está falando, cara, para essa geração que a gente está vivendo. Parece que Paulo aqui, que escreveu há muitos anos atrás essa carta, ele está falando para esse povo de 2020 que nós estamos vivendo, né? Que muitos deixarão a fé, serão inclinados mais à sua carne, aos seus deleites, às suas vontades, né? Aí Paulo vai dizer no capítulo 4 de 2 Timóteo: conjuro-te diante de Deus que pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Repreenda, exorta com toda a longanimidade de doutrina, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Olha como essa palavra é verdadeira. E Paulo está dizendo o seguinte: não vão suportar a verdade, não suportarão a palavra, não absorverão a palavra. Haverá tempo. Que tempo é esse? É o tempo que nós estamos vivendo. Não vão suportar a verdade, então pregue a palavra, porque não vão aguentar a verdade, não vão suportar a palavra, mas vão se lançar aos seus comichões. E não tem mais, ele diz mais, porque virá tempo em que não suportarão a palavra nem a sã doutrina. Então ele está falando de evangelho, está falando de conduta, de comportamento, ok? Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua... Meu Deus do céu, gente. Meu pai, não dá nem vontade de pregar, só de ler. Olha isso. Meu Jesus. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Conforme as suas próprias concupiscências. Isso aqui é tão profundo que ele está dizendo o seguinte: que cada pessoa vai procurar alguém, um doutor, um líder, que seja de acordo com aquilo que ele pensa, de acordo com aquilo que ele concorda, de acordo com as suas vontades. E nunca foi tão verdadeiro hoje essa palavra, porque hoje as pessoas não procuram uma igreja que está perto da Bíblia. As pessoas não procuram hoje uma igreja que tem princípios, uma igreja que seja bíblica. Não, eu quero uma igreja que seja de acordo com aquilo que eu penso. Então, se nessa igreja é pecado, não concordo, para mim é legal fazer isso, então eu vou lá para a igreja que pode. Então, se essa não pode, eu vou para aquela que pode. Sabe, o mundo hoje está assim. As pessoas vivem de acordo com aquilo que pensam, procuram de acordo com aquilo que pensam,
de acordo com aquilo que desejam, pelos seus deleites, pelas suas vontades. Elas não querem mais renunciar à sua carne, elas não querem mais confrontar os seus desejos, elas não querem mais carregar a sua cruz, elas não querem mais viver um evangelho de transformação. As pessoas querem o benefício do evangelho, elas querem o gozo do evangelho, elas querem as dádivas da cruz, elas querem as promessas da cruz, mas não querem manter a conduta de um verdadeiro filho de Deus. Não querem viver uma vida transformada e não aceitam a verdade. Não aceitam para aqueles que pregam a verdade, que falam a verdade. Porque a verdade é que quem para pregar a verdade nos dias de hoje continua terminando como João Batista, perdendo a sua cabeça em cima de uma bandeja e sendo levado para pessoas falar: ah lá, arranquei a cabeça, olha o que eu fiz, olha como eu tratei, né? Parece que ainda se tem prazer de arrancar a cabeça de profeta, mas ainda bem que ainda tem pessoas que Deus levanta como profeta, que está pouco preocupado com a sua publicidade, pouco preocupado com o que vão dizer, com o que vão falar, com a sua cabeça, que ele está mais preocupado em ser uma voz do Espírito, uma voz profética, do que literalmente agradar o mundo e as pessoas que fazem parte dele. Porque o próprio Paulo disse que chegaria um tempo onde as pessoas seriam mais amigas dos seus deleites do que amigo de Deus. Tiago vai dizer que todo aquele que é amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Significa que quando eu compactuo com o sistema, quando eu tenho amizade com o sistema, sendo conhecedor do evangelho, conhecedor da verdade, conhecedor da palavra, e eu compactuo com aquilo que é errado, conhecendo a palavra, eu sou inimigo de Deus. E não tem evangelho bonzinho para dizer que Deus passa a mão na tua cabeça e que você vai para o céu. Você vai para o inferno, meu amigo, porque você conhece a verdade, e o lugar que você vai morar no inferno vai ser pior do que aquele que não conhece, porque a Bíblia diz que vai ser pior para aqueles que conheceram a palavra, conheceram a verdade e rejeitaram ela, do que para os moradores de Sodoma e Gomorra, que viviam uma vida de prostituição, de iniquidade. Pior é o cara que conhece a palavra, passou pelo conhecimento e depois de um tempo deturpou seus princípios, se vendeu, se entregou à imoralidade, à iniquidade, se entregou ao mundo, sabe? Se entregou à profanação, se vendeu aos pratos desse mundo, né? Perdeu a sua cabeça. Aí Paulo vai dizer: prega a verdade, ensina a verdade. Porque vai chegar esse tempo onde eles não suportarão a sã doutrina, não suportarão a verdade. E é verdade, não suporta a verdade, não suporta a sã doutrina. Porque quando aparece um cara doido, tipo a gente, tipo eu, que começa a pregar e falar: não, vamos vetar esse cara, não leva esse cara não, fecha a porta para ele, vamos manchar ele, leva ele lá não deixa ele chegar no congresso não, vamos tentar calar a boca dele. Só que o que acontece é que quem manda na boca e quem manda na língua é o próprio Deus, porque é Deus que coloca as palavras sobre a boca do profeta. Deus disse isso para Jeremias. Deus falou assim: eu colocarei as minhas palavras sobre a sua boca, e tudo que eu te mandar você dirás. O ministério profético não é um ministério que vai ir na mesma mão do mundo, que vai agradar o mundo, que vai satisfazer o mundo. Ele vai contrariar a maioria, ele vai contrariar a vontade do mundo. A maioria das vezes que Deus levantava um profeta na Bíblia, a voz do profeta era contra a voz do mundo. Não porque o profeta queria literalmente ser contra o povo, mas é porque a maioria do povo andava pelos seus deleites, pelas suas vontades, na idolatria, na promiscuidade, na prostituição, e Deus não se agradava. Aí Deus levantava o profeta para estabelecer a vontade dele no meio do povo, sabe? Aí Paulo tá dizendo isso para Timóteo: prega a verdade, não fique com medo das aflições, não fique com medo da perseguição, não fique com medo das injúrias, não fique com medo do que vão dizer. Prega a verdade, porque esse é o tempo que não vão suportar a verdade, mas se entregarão a comichões, amontoarão para si doutores conforme a sua própria consciência. Ou seja, eu leio a teologia que eu me identifico, eu me divido em várias visões,
né? Hoje é a modinha do momento. Não, porque eu sou calvinista. Não, porque eu sou arminiano. Não, porque eu concordo com Calvino. Não, porque eu acho legal Armínio. Cara, para de ficar lutando com esses debates. Vai ler Bíblia, cara. Vai procurar Evangelho. Tanta gente gastando tempo para querer informação do que os outros leram na palavra. A Bíblia diz que é o próprio Espírito Santo que traz para nós o discernimento do que está escrito aqui. Eu não estou desmerecendo o que muitos pais na fé deixaram para nós registrados. Eu estou desmerecendo pessoas que às vezes usam esse outro tipo de teologia, usam mais a visão do que os outros falam da Bíblia do que a própria palavra, do que o próprio Evangelho ensina. Então procura extrair a verdade do Evangelho, extrair a verdade da palavra, e não pelo que o outro diz, né? Porque hoje é uma geração de discípulos de Calvino, geração de discípulos de Armínio, geração de discípulos de fulano. O outro segue Deltrano. Não, segue o Evangelho, segue a palavra, lê a Bíblia, procura saber o que está escrito lá. Coloca a tua vida mediante o que a palavra diz. Que o seu comportamento seja influenciado pela palavra e não por qualquer outro pensamento. Aí a gente vive esse tempo onde as pessoas são influenciadas por doutores conforme a sua própria consciência, ou seja, conforme a sua própria vontade, conforme a sua própria necessidade. Aí se o cara concorda com aquilo e ele acha aquilo pecado, ele vai lá, entra no YouTube e procura um pastorzinho, um pregador que fale sobre aquela visão que ele concorda. Mas isso não tem nada a ver com a verdade, porque tem muita coisa na Bíblia que às vezes eu não quero praticar. Só que eu tenho que praticar porque está escrito aqui dentro, porque está no Evangelho. Por isso que a Bíblia fala, quando eu ler, quando eu estudar, examinar a mim mesmo, sabe? Então hoje as pessoas, elas não querem ser confrontadas. Nós estamos vivendo esse tempo que o apóstolo Paulo está deixando para nós, que são os últimos dias, que as pessoas não suportariam a doutrina, não suportariam a verdade, não suportariam o Evangelho, mas seriam amantes de si mesma, procurando doutores segundo a sua vontade, né? Procurando homens segundo os seus desejos. Amontoarão para si doutores conforme a sua própria consciência e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha como é presente essa palavra de Paulo para os nossos dias. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, esses camaradas, eles vão se preocupar mais com fábulas do que a verdade. Eles vão se preocupar mais com as historinhas, com a mitologia, mais com o que algumas pessoas falam, mais com o pensamento grego, né, com a filosofia de Deltrano, do que com o Evangelho. Isso me incomoda, porque é a realidade dos nossos dias. A gente vê gente que está subindo em púlpito para falar de crescimento emocional, desenvolvimento emocional. Aí o cara fala de Freud, o cara fala dos teólogos de Deltrano, cita um monte de filósofo, mas não prega a Bíblia, não fala da verdade, não fala da transformação que é pregada pela própria palavra. Nós estamos vendo pessoas hoje que estão valorizando mais um diploma, uma faculdade humana, do que literalmente alguém que se dedica para o Evangelho, que estuda o Evangelho, que prega a verdade, que ensina a verdade, né? Isso me incomoda, ver uma pessoa subir no púlpito e falar de tudo menos de Jesus, pregar sobre tanta coisa menos de Jesus, começar pregando em cima do altar, lendo um jornalzinho do dia a dia. Olha o que está escrito hoje, saiu Covid-19, tantas pessoas morreram, tantas pessoas infectadas. Irmão, eu estou pouco preocupado com que tanta pessoa morreu. Você não está preocupado com isso? É claro que a gente se solidariza, mas eu estou aqui para pregar o Evangelho, para dizer que Jesus está voltando, que Ele está batendo na porta, que a verdade tem que ser pregada, que nós precisamos voltar para Deus, que é tempo da igreja se arrepender, que a igreja precisa passar pelo arrependimento, e o arrependimento verdadeiro só vem por meio da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não há arrependimento sem conhecimento. A Bíblia diz que o povo foi destruído pela falta de conhecimento, e erreis por não conhecer a Escritura. Aí Paulo vai dizer: Timóteo, prega essa verdade, meu filho,
filho. Fala dessa verdade, ensina dessa verdade, porque vai chegar tempo que vão se afastar da fé. Os homens serão amantes de si mesmo, eles apostatarão da fé, eles procurarão viver pelos seus deleites, pelas suas vontades, enquanto o mundo está gritando Covid-19, enquanto o mundo está gritando pandemia, enquanto o mundo está preocupado. Ai, será que a porta vai abrir da igreja, vai fechar? Vamos falar de Jesus, vamos pregar o evangelho que liberta, vamos falar do evangelho que transforma, vamos falar do evangelho que cura, que o remédio para essa nação não é cloroquina, o remédio para essa nação não é vacina tal, o remédio para essa nação é Jesus, que está batendo na porta, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o tempo do Senhor, é chegado o tempo de Jesus aparecer em cima das nuvens, com o tocar da trombeta, para chamar a igreja. E você está preparado para isso, meu irmão? Então prepara o teu coração, e enquanto você está aí, prega o evangelho, ensina o evangelho, fala dessa palavra, desperta o povo para viver essa palavra, sabe? Injeta fé nas pessoas. Está na hora de você se levantar e não ficar mais nessa zona de conforto, esperando o que vai acontecer. Não fale de Jesus, pregue sobre Jesus, mostre Jesus no seu dia a dia, na sua conduta, no seu comportamento, dentro da sua casa, onde tem muita gente que não está saindo. Pregue o evangelho, mostra o evangelho nos seus passos, no seu dia a dia, para que essas pessoas sejam alcançadas e através de você elas sejam transformadas. Aí Paulo vai dizer que quando você começar a pregar a verdade, muitos vão desviar da fé. É muito forte isso aqui. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando para fábulas, né? Esse é o tempo que a gente vive. As pessoas se voltam para fábulas, as pessoas se voltam para filosofias, as pessoas se voltam para pensamentos do que os outros estão pensando, né? Constantemente eu recebo essa pergunta: que tipo de livro você está lendo? De onde você tirou isso? Da Bíblia, palavra. Qual livro que eu tenho que ler? Bíblia. Ah, mas você é religioso, só fala de Bíblia. É porque é nela que eu creio. Então me chama de religioso, então me chama de maluco. Sou doente mesmo, doente pelo evangelho, porque eu amo a palavra, eu anseio a palavra, eu vivo a palavra, eu quero a palavra, eu tenho sede da palavra, eu como a palavra. O que vai me trazer vida é a palavra, o que me alimenta é a palavra. E quando você nasce de novo, você não é guiado mais pelo pensamento da modernidade, você não é guiado mais pelo pensamento do mundo, você é guiado pela palavra de Deus. Aí Paulo vai dizer para Timóteo: mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, e fazei a obra de um evangelista, e cumpre o teu ministério. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: vai chegar esse tempo, e você vai ver amantes de si mesmo, homens avarentos, blasfemos, profanadores, homens que produzem contenda, homens que não têm empatia, que não tem longanimidade, que desonram pai, que desonram mãe. Quando chegar esse tempo, que é literalmente o tempo que nós estamos vivendo, ele está dizendo o seguinte: prega o evangelho, sofre as aflições e seja sóbrio. Isso aqui é interessante, porque Paulo está incentivando a Timóteo o quê? A não se contaminar com o sistema que ele está vivendo já naquela época. Seja sóbrio. O que é ser sóbrio? Seja diferente, não seja contaminado, seja puro, não seja influenciado pelo mundo que você está vivendo. Não vai nessa onda não, Timóteo, não vai não, prega o evangelho, porque Paulo está deixando um legado aqui para Timóteo, um legado da verdade, ensinando a verdade, incentivando ele a pregar a verdade, porque somente a verdade gera transformação. A verdade, às vezes, ela é um remédio que dói, que machuca. A correção, às vezes, gera algumas feridas, mas ela te cura. É diferente da palavra que massageia teu ego, porque é uma palavra que satisfaz a tua alma, satisfaz o teu coração, mas faz você continuar com o mesmo modelo de vida. Não te incentiva a transformação, não te incentiva você melhorar, você crescer, você desenvolver, não incentiva nada disso. Agora a verdade, ela confronta o teu modelo de vida, o teu comportamento, a tua mente,
sabe? Então, quando você pratica alguma coisa, ou você está fazendo algo nesse mundo que é contrário ao que o Evangelho te ensina, você tem que abrir mão do teu eu, do seu orgulho, do seu desejo, dos seus pensamentos, para você viver a palavra de Deus, para você caminhar segundo a palavra de Deus. Aí Paulo vai dizer para Timóteo: sofre as aflições e cumpre o teu ministério. Se você entender o que é Evangelho, você vai passar por aflições. Se você entender o que é Evangelho, você vai passar pelas dores dessa vida. Se você entender o que é Evangelho, você vai passar por crises, você vai passar por dificuldades. Tudo isso para que a mensagem seja pregada. Porque você precisa entender que aquilo que você carrega é maior do que a tua própria vida. Não vou repetir isso aqui. Aquilo que você carrega é maior do que a sua própria vida. Pastor, por que aquilo que eu carrego é maior que a minha própria vida? A causa do Evangelho é maior que a minha vida. Então eu sofro por amor à causa. Eu pereço por amor à causa. Eu passo por aflições por amor à causa. Eu prego a causa, eu falo da causa. Porque quantos passaram por essa geração e não pregaram, não viveram de acordo com o propósito que Deus estabeleceu? Aí Paulo está dizendo para Timóteo: seja diferente, Timóteo. Não seja influenciado por esse mundo, Timóteo. Timóteo, não caia nesse modernismo. Cuidado com essa doutrina que já estavam pregando naquela época, dizendo que Jesus não tinha ressuscitado. Isso é trazer divergência teológica para o povo. Timóteo, isso não tem nada a ver, Timóteo. Não vai nessa teoria não, Timóteo. Fica na verdade, mantenha a tua essência. Guarda os princípios. Por quê? Porque são os princípios que vão nortear a tua conduta, que vão nortear a tua vida. Se mantém firme, Timóteo. Você vai entrar em meios que, sabe, vai ter muita gente que vai pensar diferente de você, gente que está com uma vida profana, gente que está com uma vida... Você vai ver muita coisa estranha, mas não se perde, prega a verdade, prega o Evangelho. Ainda que você perca a tua cabeça, ainda que você sofra aflições, ainda que porta de emprego feche para você, ainda que teu patrão não goste que você está pregando a palavra lá, ainda que às vezes você seja expulso de algumas festas, ainda que alguém da tua família fale: lá vem um crente chato, só fala de Bíblia, mas prega, fala de Jesus. Eu sou exemplo na minha família para falar sobre isso. Eu me lembro na minha casa que eu tinha um tio que durante muito tempo, meu tio Joca, ele era visto como chato da família, porque aonde o cara chegava, ele pregava a verdade. Eu lembro que tio Joca, ele passava na família e falava a verdade, estava pouco preocupado da maneira como a minha família ia receber, sabe? Ele chegava e falava: ó, tem que mudar mesmo, tá errado, esse caminho é errado, e o povo não era crente não, só que o meu tio já era convertido, e pregava a verdade, pregava o Evangelho. Hoje em dia, ele já se foi para a glória, está com o Senhor. Daqui a pouco a gente se encontra com ele lá em cima. Ele está lá em cima. Mas por causa dele, que foi o chato da minha família, que todo mundo aceitou Jesus. Que a minha mãe, minha avó, minha tia, família de pastores. Por quê? Porque alguém decidiu pregar a verdade independente do que irão falar, do que vão dizer. Então deixa falar, meu filho. Por quê? Porque quem prega a verdade está deixando sementes verdadeiras. Não é semente de falsidade, não é semente de mentira, é sementes da verdade. E a verdade liberta. Ainda que algumas pessoas podem não gostar, ainda que algumas pessoas possam dar as costas para você e dizer: olha, não gostei desse tipo de palavra. Depois que você vai embora, depois que você dá as costas, você vê os frutos que a verdade gera. Então é isso que Paulo queria dizer para a igreja. É isso que Paulo queria dizer para Timóteo. Guarda esse legado da verdade, pregar a verdade, não seja influenciado, repreenda, exortes, mesmo com longanimidade, mas mantenha essa doutrina, porque vai chegar tempo que os homens serão amantes de si mesmos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências e desviarão os ouvidos da verdade. Eles não vão querer ouvir a verdade. E se você pregar a verdade, vão calar a tua voz. Se você falar da verdade, vão tentar te calar. Se você profetizar a verdade, vão tentar te destruir. Vão fazer de tudo para tentar neutralizar aquilo que sai da tua boca. Podem te falar o que for, só não pode dizer que você não deixou de pregar a verdade. Deus abençoe.